Sejam todos bem-vindos. Pessoal, eu quero passar para vocês aqui um fato que aconteceu comigo. Como proceder diante de um cliente, o qual você fez um serviço para ele e no prazo de 90 dias o aparelho tornou a dar problema e ele retornou para a sua assistência. Como é que você se comporta diante de um cliente desse? Veja bem, nenhuma assistência técnica ou nenhum técnico se agrada de ver equipamento que você reparou retornar para a assistência. Porque todo retorno, pessoal, significa prejuízo. E nós não vivemos de prejuízo, nós vivemos de lucro. Mas, infelizmente, às vezes passamos por essa situação. Mas como é que você deve reagir? Primeiro, você tem que tratar o cliente super bem, para que ele veja em você uma pessoa capaz. Você não deve demonstrar insatisfação, porque ele retornou a sua assistência com o equipamento o qual você reparou. Você deve passar para ele tranquilidade, deve passar para ele uma confiança que você é capaz de resolver o problema novamente, e jamais deixe ele perceber que você está insatisfeito com aquela situação. Seja gentil com ele. E outra, pessoal, nós sabemos que quase sempre a lei está do lado do consumidor. Portanto, devemos agir com sabedoria, com inteligência, para que o cliente não perceba em você má vontade, não perceba em você gestos que denotem insatisfação, irritabilidade. Sabe por quê, pessoal? Porque isso vai dificultar uma possível negociação com o cliente. Professor, mas que tipo de negociação? Por exemplo, digamos que o smartphone ou notebook, como foi o meu caso, retorne à sua assistência. E esse notebook você precisa fazer um pedido de um componente lá da China, que vai demorar aí 60 dias ou quem sabe 90 dias. E eu e você sabemos que a lei determina até 30 dias. Quando esse aparelho dá uma nova entrada na assistência, nós temos até 30 dias para devolver esse aparelho ao dono, com o caso resolvido. Então, se você demonstrar para o cliente aquela insatisfação, ficar nervosinho, o que vai acontecer? O cliente não vai ter diálogo com você. O cliente não vai acatar a proposta que você fizer para ele. É por isso que eu estou dizendo para vocês, tratar o cliente com sabedoria, com educação, com gentileza, não demonstrar insatisfação, não demonstrar insegurança. Faça com que o cliente fique satisfeito com o seu atendimento, porque dessa forma vocês poderão chegar em um acordo e não precisar de colocar justiça para resolver a situação entre vocês. O importante é que nós podemos resolver o problema, a situação do cliente, porque nós sabemos que quase sempre ou sempre o cliente tem razão. Então, o máximo que podemos evitar para não criar atrito com o cliente vai ser melhor. Tá bom, pessoal? Então, fica aí essas palavras, essa orientação, para que nós, como os técnicos, possamos saber controlar toda a situação. É melhor evitarmos atritos, porque através desse cliente problemático ou cliente chateado, nós podemos perder mais e mais clientes por causa de um cliente que ficou insatisfeito. Tá bom, meus queridos? Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.